Às vezes a gente, claro, a gente não vai conseguir tocá-lo, a gente não vai conseguir, às vezes, cheirar, mas isso não significa de maneira nenhuma que ele não esteja ali. Aí que a gente começa a entender o perigo, né, e a importância da detecção dos gases. Então, os gases, eles podem ser mais leves, pesados, ou até a mesma densidade que o ar, e ter cor ou incolor. Isso é de extrema importância para a gente começar a entender, né, o conceito de gás. Por exemplo, o gás metano, né, que se aplica, por exemplo, o gás metano, a gente às vezes tem parcelas grandes produzindo na natureza, como também, às vezes, gases gerados, e é um gás que ele não tem um odor. Então, isso é um risco muito grande, tá? Então, por exemplo, a composição do ar que respiramos, então tem uma gama bem grande de compostos, umas porcentagem de volume maior ou até menor presente na atmosfera, como a gente pode ver do lado, tá? Então, assim, eu estou abrangendo bem simplesmente o conceito para a gente conseguir definir aqui. Bom, os perigos relacionados aos gases, então, né? Alguns gases tóxicos, às vezes em pequenas proporções, pequenas porcentagens mesmo, às vezes não chega nem em porcentagem de volume, às vezes a gente está falando em partes por milhão, partes por bilhão. Eles estão extremamente, às vezes, perigosos para a vida do ser humano. Alguns vão ter cheiro, como, por exemplo, o H2S, mas os que não têm são muito perigosos. Então, por exemplo, hoje é muito comum, quando a gente se fala principalmente nos compostos orgânicos voláteis, análises em ppm, parte por milhão, até mesmo parte por bilhão. Hoje, participei de vários webinars ultimamente, algumas pautas, né, que falam a parte de investigação ambiental, e hoje já se fala em parte por trilhão. Então, a gente está cada vez mais, assim, a tecnologia, os conceitos mais definidos para realmente a gente ter o maior máximo de cuidado para alguns tipos de composto. Então, parte por trilhão hoje já se fala muito nisso, tá? Só para entender, né, o que seria, por exemplo, uma parte por milhão? Isso, às vezes, fica muito abstrato ao nosso entendimento. Então, digamos aqui, na parte lateral aqui, a gente tem 1 milhão de esferas, 1 ppm seria apenas uma esfera dessa no meio de 1 milhão de esferas. Então, assim, é uma partícula realmente muito pequena, no conceito, às vezes, de uma atmosfera. Mas dependendo do composto, às vezes, quando a gente fala em composto orgânico volátil, algum deles, isso já é um risco eminente, assim, para a saúde do ser humano e também para os riscos ambientais, né, para contaminação e etc. Um outro conceito é o que é o vapor. Então, assim, para ficar bem simples, né, o termo vapor, ele é designado a uma substância que normalmente é líquida ou sólida, a 25 graus e 760 miligramas de mercúrio, mas que passa ao estado gasoso por mudanças de temperatura e ou pressão, ambos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, muito comum hoje é a nafta, a gasolina. Então, a gente tem um composto líquido ou até mesmo sólido, ele vai vai estar exposto a uma temperatura e pressão, e naquele momento ele passa ao estado gasoso rapidamente. Então, ele é extremamente volátil. Ele se volatiliza muito rápido, evapora para o ambiente que ele estiver, para a atmosfera onde ele está. Bom, a partir do que a gente deu uma prévia, né, uma entrada de gases e vapor, agora eu vou então falar um pouquinho mais sobre então os compostos orgânicos voláteis. Aqui na apresentação, né, até no título, coloquei COVs, mas ele é, assim, acho que é muito difícil, trabalha um tempo, né, quando me perguntam, então normalmente, você tem equipamento para VOC, você sabe de como é que eu faço a amostragem para VOX, então é difícil a gente ver o termo COVs, né, mas em português, então, os compostos orgânicos voláteis. O que são os compostos orgânicos voláteis, né, sendo o mais simplificado possível? É um composto que contém um ou mais átomos de carbono em sua cadeia estrutural, então ele vai ter que ter o carbono em sua cadeia. Aí, quando ele tem elevada pressão de vapor, ele se evapora, volatiliza muito rápido para a atmosfera. Então, às vezes, a gente tem um recipiente no qual contém algum composto orgânico volátil. Então, a gente vai ter um solvente, a gente vai ter algum elemento do grupo BTEX, por exemplo. Então, benzeno, tolueno, a gente vai ter algum composto nesse recipiente. Rapidamente, se eu abrisse, digamos que eu vou utilizar esse composto para calibrar um cromatógrafo. Então, às vezes eu vou ter lá uma referência, né, que é um tolueno, por exemplo, eu vou abrir o frasco dele. Rapidamente, se eu deixar aquele frasco aberto, ele vai volatilizar para a atmosfera. Então, é extremamente volátil mesmo. Milhares de compostos atendem a essa definição. Então, são compostos no qual, tem carbono em sua cadeia estrutural, elevada pressão, volatiliza rapidamente, e são milhares de compostos, então, que a gente tem uma biblioteca com esses compostos. Porém,
nos programas de monitoramento dos FOCs, normalmente a gente fala-se, né, isso porque os órgãos ambientais e uma série de outras definições e de pautas vão de 50 a 150 compostos, os principais nas campanhas de monitoramento. Então, por mais que eles sejam bem maiores do que 150, 200 compostos, às vezes nas campanhas de monitoramento a gente reduz esse número, realmente para até facilitar o nosso entendimento da campanha de amostragem e conseguir pautar isso num relatório. Senão, realmente, tivesse que identificar todos eles, ficaria bem complicado. Então, a gente vai pegar aqueles que são realmente extremamente mais importantes, no que diz a respeito, né, a saúde do meio ambiente e a saúde do ser humano. Então, uma definição daqueles pontos que eu coloquei. Então, os compostos orgânicos voláteis são gases e vapores resultantes da queima incompleta e evaporação de combustíveis de outros produtos orgânicos, o qual, em sua cadeia, possui o carbono, sendo emitido por veículos, indústrias, processos de estocagem e transferência de combustível, além da própria natureza. Que a natureza também, em alguns processos, há uma geração, né, dos VOCs, tá? Então, isso seria a maneira simplificada. Bom, então, assim, não é só de fontes antropogênicas, né? Não é só o homem nos seus processos industriais, produção de petróleo, entre outros, que geram os compostos orgânicos. Fontes naturais também são capazes de gerar esse grupo de compostos. Então, a gente vai, às vezes, ter uma queima de uma floresta, de uma mata, a gente vai ter uma geração dos VOCs. De certa forma, de maneira descentralizada, a escala, né, em escala global, a emissão natural de VOC é maior do que as que é feita pelo homem, né, que é produzida por indústrias e tudo mais. Porém, é uma escala descentralizada. Então, a gente vai ter, no nosso globo, vários pontos no mundo, o qual existe essa emissão natural. Mas como é descentralizado, a própria atmosfera ela é capaz de absorver, e assim, isso não vai gerar um risco iminente. Então, a dissolução, né, desse VOC na atmosfera fica mais fácil. O perigo, o problema, é em área populosa industrializada. Então, por exemplo, a gente vai ter centros urbanos, polos petroquímicos, que ficam muitas vezes próximos de áreas residenciais. Então, ali a gente tem uma produção grande dos compostos orgânicos, e ela é muito centralizada. Então, ali, às vezes a gente vai ter um acidente ali, algum vazamento muito grande, ali naquele ambiente a atmosfera não vai conseguir dissolver, né, não vai conseguir a dissolução desses compostos na própria atmosfera. Aí que tem um grande perigo, porque os maiores problema de qualidade do ar, problemas de saúde, né, nas pessoas que estão envolvidas, e assim em diante. Então, aí o grande problema são essas fontes antropogênicas, porque elas estão muito centralizadas. Bom, riscos para a saúde. Então, a gente tem definição, né, a gente chegou basicamente no que são os compostos. Então, digamos que a gente tem uma exposição curta aos compostos orgânicos voláteis. Então, rapidamente, às vezes a gente vai ter uma dor de cabeça, uma alergia de pele, nariz, os olhos, né, as mucosas ficaram muito irritadas, como também falta de ar e tontura. Então, às vezes, uma exposição curta a esses compostos, a gente já vai sentir esse mal-estar. Exposições prolongadas, então, já começa a ficar os danos muito sérios. Então, danos ao sistema nervoso central, né? Então, os compostos orgânicos voláteis, ela tem essa parte de mudança, às vezes, genética, né? Tem essa mudança, problemas de fígado, e, por exemplo, o benzeno, que é um composto extremamente avaliado e disseminado, né, para a parte de saúde e segurança ocupacional, ele é carcinogênico. Então, se a gente tiver uma exposição pequena ao longo dos anos, assim, exposição pequena já é um risco muito grande, mas se você trabalha numa área no qual tem essa exposição diariamente, no futuro há uma porcentagem grande de desenvolver algum tipo de câncer. Então, é um risco muito grande para a saúde. Então, por isso, sempre dá importância da detecção desses compostos, tá? Desde a exposição curta, que já causa um problema, até as exposições prolongadas, que é muito sério. Bom, então, os compostos orgânicos voláteis, a gente encontra eles, às vezes, fala, mas será que, às vezes, perto da minha casa, na minha cidade, será que eu encontro ele com uma certa facilidade? Assim, em grandes centros urbanos, então a gente pega a cidade de São Paulo, realmente, na atmosfera urbana, a gente vai encontrar uma incidência grande desses compostos. Então, por exemplo, o grupo BTEX, é o benzeno, tolueno, etilbenzenos e xilenos. Eles estão presentes
na composição, muitas vezes, dos combustíveis, né, veiculares, dos combustíveis fósseis, no qual vai passar por uma série de processos até chegar no combustível, que é a nossa gasolina. Então, nesse composto, ele vai ter um grupo, que é o BTEX, que é um composto orgânico volátil. Então, dependendo do dia, na Grande São Paulo, a gente tiver um congestionamento muito grande de carro e fizer medições, às vezes medições pontuais em alguns locais, a gente vai encontrar uma quantidade, sim, grande dos compostos orgânicos voláteis, que não, na composição e nas porcentagens que a gente vai encontrar, ela não é natural à nossa atmosfera. E aí a gente já começa a entender, então, os riscos, né, que o ser humano está se expondo e os riscos ambientais desses compostos. Então, Alessandro, quais áreas típicas, né, fontes antropogênicas que exigem, então, a detecção dos compostos orgânicos voláteis? No que se diz respeito, então, à parte de petróleo e gás, então a gente vai ter, às vezes, a parte de extração, a gente vai para a extração para as refinarias, indústrias petroquímicas, né, para os subprodutos do petróleo, na área de postos de combustível, área de transporte. São todas áreas que trabalham, então, com os hidrocarbonetos, né, que provenientes do petróleo. Então, são áreas que realmente a gente vai ter uma incidência e sempre uma importância na detecção desses compostos orgânicos. Então, uma área, por exemplo, é muito comum em posto de combustível, né, até hoje já existem estudos há muitos anos, e hoje tem realmente, hoje eu escuto cada vez mais, né, leio cada vez mais sobre, né, a importância de ter um detector, às vezes ter um estudo mais aprofundado nos postos de combustíveis, no qual os trabalhadores ali envolvidos estão expostos. Então a gente acha que às vezes só daquele momento de tirar da bomba e colocar no veículo é muito pouco, mas não, ali se a gente for realmente com um detector, até colocar mais para frente, a gente vai encontrar em incidência muito grande, principalmente ali do BTEX, incluindo o benzeno, que em quantidades grandes, exposições prolongadas, causam doenças muito sérias, tá? Então, posto de combustível é uma delas. Então, hoje já se fala muito, né, Fundacentro, já se fala muito da importância, vem há muito tempo sendo estudado e hoje cada vez mais dessa importância da avaliação dos postos de combustíveis. Além, então, do que é proveniente do petróleo, né, tanto refinaria, onde que a gente encontra muito? Fábrica de produto químico, porque na fábrica de produto químico a gente trabalha com uma série de tipos de compostos, entre eles, muitas vezes, algum composto orgânico, então, que é volátil. Então, ali a gente vai encontrar também uma incidência grande nas mais variadas fábricas. Geração de energia. Então, quando a gente tem geração de energia, principalmente a energia térmica, né, no qual vai haver a queima, o calor, a gente também tem incidência desses compostos. Siderurgia, por exemplo, é uma área que já tive prazer, né, de visitar algumas siderurgias e ver o tamanho, né, realmente é uma planta, assim, que a gente não tem ideia da dimensão que ela possui. Então, dentro da siderurgia, por exemplo, a gente tem um processo, uma área, né, que é a coqueria. Então, ali eles vão fazer todo o processo necessário para transformar o aço. Então, vai desde o carvão, vai no processo da coqueria, né, vai formar o coque, e esse é um processo que gera a incidência de benzeno. Então, tem uma geração de benzeno. Às vezes, muito bem feita, muito bem controlada, mas mesmo assim há uma geração. Então, muitas siderurgias têm essa preocupação em ter esse controle, porque muitos funcionários ali, milhares de funcionários estão expostos naquela planta, na área de coqueria uma quantidade reduzida, mas mesmo assim, a pessoa vai ter que entrar com todos os EPIs necessários, máscara, o óculos, a roupa apropriada, além de um detector, para saber qual que é o grau de exposição que ela está ali naquele processo, então. Às vezes, uma indústria que a gente acha que, às vezes, o potencial de geração não é tão grande, mas também que há uma incidência significativa, como indústrias de impressão e tinta. Então, a gente vai ter solventes ali, né, na indústria de impressão, no processo de produção da tinta, solventes que são os compostos que fazem parte do grupo dos COVs. Então, também a gente tem uma incidência ali e há uma necessidade de detecção, muitas vezes. Prédios, construções, por quê? Às vezes, no prédio, uma construção, ela envolve uma quantidade muito grande de compostos, de matéria-prima, de tintas, solventes e outros produtos químicos, no qual estão ali no processo, da construção,
E às vezes a gente não tem tanta noção, tá no processo construtivo, mas que também geram, que há um risco também eminente para, às vezes, quem está trabalhando ali. Então, hoje, muitas certificações de LEED, né, que é um processo muito qualificado para a construção de um edifício, no qual você tem que ter uma série muito grande de etapas a cumprir, a medição de VOC é uma delas. Então, tem que ter equipamentos com, às vezes, medição em PPB para avaliar ali se há uma incidência de produção de VOC no processo construtivo. Tá? Isso hoje é muito notório, principalmente em São Paulo eu vejo muita construção assim. Laboratórios também, então laboratórios às vezes que vão receber diversos tipos de amostra de solo, às vezes é uma campanha de amostragem numa área, num passivo ambiental. Então, tinha uma empresa antigamente, que uma indústria química, mudou de local, ficou um passivo ambiental ali, então aí começa uma investigação, né, para entender se ali há uma contaminação e vai investigar, manda amostragem para o laboratório. Chega no laboratório, então eu tenho análise ali da quantidade, quais são os compostos orgânicos voláteis, por exemplo. Então, às vezes, uma detecção também, um detector, um equipamento, para facilitar esse tipo de medição, no qual eu vou falar para frente, isso é muito importante. Bom, então a gente viu, mais ou menos brevemente, o que é o composto, as áreas, né, onde é uma geração, onde há importância de detecção. Então, vou entrar propriamente agora na parte de detecção dos compostos orgânicos voláteis. E assim, existem outras tecnologias, tá? Já adiantando, existem outras tecnologias, existem outros meios de medição, mas aqui eu vou seguir um conceito que é Pronto, acho que agora voltou. Às vezes, não entendi por que está caindo. Das últimas vezes não aconteceu, mas eu vou voltando, tá? Então, detecção dos compostos orgânicos voláteis com a tecnologia PID através de equipamentos portáteis, tá? Então, só para a gente conceituar, o que seria a tecnologia PID, né? Que é a fotoionização. Eu coloquei esse texto breve porque às vezes fica um pouco abstrato. Às vezes eu tento explicar alguma coisa, mas esse texto ele traz bem brevemente para a gente entender esse conceito de fotoionização. Então, a fotoionização é uma tecnologia no qual utiliza uma lâmpada que emite fótons com grande energia na faixa de frequência do ultravioleta. Então, vamos pensar que é uma lâmpada com tecnologia para emitir frequência ultravioleta na luz, né? Na intensidade ultravioleta. Quando esses fótons são absorvidos pelas moléculas de gases, sendo elas principalmente os compostos orgânicos voláteis, dá ionização. Então, tem uma lâmpada, ela vai emitir uma luminosidade, o composto vai passar nessa luminosidade e vai absorver. Os fótons vão ser absorvidos pelas moléculas que atravessam. Então, a mecânica do detector é tal que possibilita que os gases que a lâmpada ioniza passem através de uma câmara que contém alguns eletrodos, capaz de transformar esse aglomerado, né, de íons que estão ali passando pela lâmpada, proporcional à concentração de um gás. Então, é simplesmente isso. Claro, a tecnologia é muito mais avançada do que essa simples explicação. Mas então, se a gente tem uma lâmpada que emite uma frequência ultravioleta, o gás passa sobre ela vai ionizar esse composto, depois retorna como leitura já para o equipamento final. Então a gente vai ter lá um equipamento que vai entrar o gás e vai dar uma quantidade, muitas vezes em ppm ou ppb, da leitura dos gases que a gente quer ler, sendo os compostos orgânicos voláteis. Bom, agora eu vou entrar então em detalhes em alguns detectores portáteis dos compostos orgânicos voláteis. A gente tem um detector modelo Full-Check Tiger, que é um equipamento do fabricante Ion Size. É um equipamento que, sim, trabalha então com sensor PID, e tem uma tecnologia que, assim, é extremamente o diferencial desse equipamento, a importância, que no slide seguinte eu vou explicar com figuras que vai ficar mais fácil, que é uma tecnologia Phase Electrode. É um equipamento que a lâmpada, né, que é aquela lâmpada que emite a energia ultravioleta, ela pode ser de 10.0, 10.6 ou 11.7 electrovolts. Então, essa 10, 10.6, 11.7 é a frequência no qual a lâmpada vai trabalhar. E essa frequência, ela diz a respeito no tipo de composto que essa lâmpada, esse equipamento, vai ser capaz de ler. Então, por exemplo, se a gente tem um equipamento em 10.0 electrovolts, ele vai conseguir ler os gases nos quais ionizam a menos ou até 10.0 electrovolts. Então, se a gente tem um composto, digamos o benzeno,
ele tem um fator de ionização, por exemplo, tá? De 9. E o equipamento lê 10, então sim, esse equipamento consegue ler o benzeno. Mas digamos que eu tenho um composto que que o fator de ionização dele é 11.3. Nem a lâmpada de 10.0, nem a lâmpada de 10.6 vai conseguir ler esse composto, porque ele ioniza perto da frequência 11.7, abaixo ou igual. Então só a lâmpada de 11.7 é capaz de ler aquele composto. Só para ficar mais claro. A detecção desse equipamento, dependendo do modelo, né, existem uns upgrades, o modelo, você consegue ler de 1 ppb a 20.000 ppm. Então lembra daquela figura no slide anterior, que a gente tem um espaço, uma casa, uma caixa, com 1 milhão de bolinhas. Então 1 ppm vai ser uma bolinha daquela. 1 ppb, então eu vou colocar muito mais bolinha, e vai ser uma bolinha. Então assim, se eu estou falando em ppb, realmente é uma leitura muito sensível dos compostos orgânicos voláteis, tá? O que é muito importante, por exemplo, para o benzeno. Porque no benzeno, que eu vou explicar, tem um equipamento mais propriamente para o benzeno, 1 ppb, quando a gente fala em benzeno, ler em ppb é muito importante. Então a gente não pode falar em casas de ppm, que já pode gerar um risco para a saúde, para o meio ambiente. É um equipamento que hoje, então, ele vai se atualizando sempre. Então o fabricante ele tem uma biblioteca de equipamento e diariamente ele vai fazendo testes. Então ele pega um equipamento, é o composto orgânico volátil tal, será que o equipamento é capaz de ler? Vamos testar. Ele vai lá na fábrica, faz todos os testes necessários, sim, o equipamento respondeu, teve um tempo de resposta muito interessante, uma incerteza muito pequena. Ele vai lá, joga essa biblioteca atualizada para o site. Rapidamente, se eu conectar o meu equipamento ao computador, ele atualiza a biblioteca. Então é um equipamento que diariamente tem uma biblioteca nova. Então, cada dia mais eu consigo ler mais compostos orgânicos voláteis com esse equipamento. Tem um tempo de resposta, assim, imediato. Então, mais para o fim da apresentação, eu vou filmar, vou pegar o equipamento, vou ligar e vou mostrar aqui, fazer só uma brincadeira, né? Mostrar, colocando uma caneta que tem um solvente para entender o tempo de resposta. É imediato, tá? Porque é uma lâmpada. Então, passou por ela, já começa a traduzir em resposta para o equipamento. É um equipamento que tem tecnologia para retenção de umidade. Isso aqui eu vou congelar também, que nem a tecnologia Fence, que é a mesma coisa, para explicar no slide seguinte, para entender, porque assim vai ficar bem claro a importância de se ter uma tecnologia dessa, tá? Bateria de longa duração, então bateria que tranquilamente vai durar 15, 20 horas operando o equipamento. Então, pode sair para campanha de amostragem, para parte de uma investigação, vai fazer uma avaliação em posto de combustível, numa indústria, numa siderurgia, você vai conseguir trabalhar tranquilamente com o equipamento durante dias. E é fácil a operação. Então, também vou mostrar o menu dele, que é muito simples, tá? O que seria essa tecnologia Fence Electrode que esse modelo de equipamento, o Full Check Tiger, né, do fabricante Yosais, traz? Só para você ter uma ideia. Então, a gente tem aqui, na horizontal, porcentagem de umidade relativa, que vai de 0 a 100% de umidade relativa na atmosfera, por exemplo, na área onde a gente está fazendo a amostragem, e resposta de 100 ppm do equipamento, de isobutileno. Por que isobutileno? Isobutileno é um gás que ele é padrão para calibração, né? Então o fabricante recomenda que o equipamento PID, nesse modelo, seja calibrado em 100 ppm de isobutileno, que é um gás de referência interessante para fazer a leitura de outros compostos orgânicos voláteis. Ele é um gás que se assemelha bem e que, assim, dá umas respostas interessantes para muitos compostos, tá? Para se ter ideia, então, ó. Então, o Yosais, o que está em azul, a gente está aplicando 100 ppm de isobutileno, então eu abri um cilindro, conectei no meu equipamento, tem 100 ppm de concentração. O Tiger, mesmo que tiver uma umidade relativa alta naquela região, naquele local, ou na amostra, se eu colocar num tabular bag, né, num bag, e deixar úmido aquele saquinho e fizer a medição, olha a resposta do equipamento. Então ele está mostrando uma linearidade de 100 ppm. Agora, se eu tiver um concorrente X, que não tem essa tecnologia, porque é uma tecnologia patenteada por eles, digamos que é a compensação. Então lá eles usam uma tecnologia por filtro, uma tecnologia criada por eles, nesse teste. A compensação, então eu compensei, em vermelho, eu começo a ver a minha medição, que era para ler 100 ppm, está lendo 160. Falso positivo. É aquela situação, então, em que a gente tem um composto, ele está lendo a mais do que realmente existe. Então, não é uma amostra representativa do que eu estou lendo. Como também, ó, por exemplo, digamos que eu desligue a tecnologia
fizeram um teste, desligaram a compensação, né, da umidade relativa, o equipamento, em vez de ler 100, começou a ler próximo ao fim. Quanto mais a gente aumentou a umidade relativa, quando a gente chegou aqui em níveis de 80% de umidade relativa, o equipamento estava lendo próximo a 60 ppm. Então é um falso negativo. Então era para ler 100, está lendo 60. Isso corresponde ao que eu deveria ler em campo? Não. Então é um equipamento que, em termos técnicos, ele não está sendo representativo, não está sendo confiável, não tendo uma confiabilidade nas minhas amostras, o que é um risco muito grande. Então a gente faz um laudo, faz um relatório, utilizando um equipamento que não tem uma tecnologia apropriada, a gente vai ter um relatório defasado, tá? Aí só para, rapidamente, então um sensor convencional, sem essa tecnologia, o gás entra aqui, então todo o fluxo de amostra é forçado pela cavidade do sensor PID, ele vai vir por um fluxo que já é pré-estabelecido. Aqui, em termos básicos, tá? Ele vai ter um cátodo e o ânodo, onde vai passar essas moléculas. Quando a gente tem uma umidade muito grande, o vazamento de corrente através da umidade, né, atinge o ânodo. Então ele começa a dar o falso positivo. Então chega no equipamento, no sensor, entra, e essa umidade ela meio que acumula no ânodo, né, na parte de leitura do equipamento. Então o equipamento ele começa a ler coisa que não existe, ou ele não lê o que era para ler. Já na tecnologia da Ion Science, né, que é o do Fuchek Tiger, ele tem um eletrodo, que é a tecnologia. Então a gente percebe aqui que existe meio que uma barreira, o que impede a amostra chegar no ânodo e dar esse falso positivo. Então esse eletrodo ele barra essa umidade, fazendo com que diminua porcentagens mínimas esse tipo de incerteza. Aí dá a importância, então, de se ter um equipamento adequado para a nossa amostragem. Bom, para quem nunca teve acesso, nunca viu o Fuchek Tiger, é um equipamento, essas são a tela, eu vou mostrar, filmar o equipamento, mas assim, essas são as teclas principais, então a gente vai ter dois menus, o A e o B, vai subir ou descer a barra de rolagem, o Enter, como se fosse o computador mesmo, aprovar alguma mudança nele, ou sair de uma tela. Então, assim, em pouco tempo de operação, então, tem um equipamento, mas eu nunca tive contato, não tenho tanto tempo também de ficar, às vezes, fazer um curso, alguma coisa. Em meia hora, 40 minutos, no primeiro dia que você aprender, e pegar uma semana para mexer no equipamento, você está mais do que apto para fazer qualquer tipo de amostragem, qualquer tipo de campanha mesmo. Então, essa é uma ferramenta também muito importante. Simplificar quem está na linha de frente, né, fazendo as amostragens. O visor dele também é um visor bem simples, que tem uma série de informações ali que, de maneira simplificada, você já entende. Então, existem vários tipos de modelo. Então, existe modelo do Fuchek Tiger que eu consigo fazer um upgrade para ter o modo saúde e segurança. Então, ele vai vir pré-startado o TWA, o STIL, que são alarmes pré-definidos por norma, né? Então, se eu ficar tanto tempo com grau de exposição tal, o equipamento vai alarmar, dizendo que ali eu já não posso ficar mais, que tem que esperar um tempo para retornar ao trabalho. Ele te mostra o estado de memória, é um equipamento que também tem uma versão que você consegue armazenar dados, então você vai lá, consegue armazenar rapidamente, em segundos, muitos dados, USB para transferir esses dados para o computador. Ele tem um cadeado que você consegue bloquear, às vezes está operando e sem querer vai mexer no equipamento, muda alguma configuração, consegue bloqueá-lo. Tem uma função também que é muito interessante, que ele é retenção do valor máximo. Então a gente pré-starta essa função no equipamento, está fazendo a leitura. E como é um equipamento muito rápido, às vezes a gente não consegue anotar qual foi o último valor, o pico, né, o valor máximo ali dos VOCs. Então ele tem essa função, deu o valor máximo, uma quantidade de segundos pré-definidas, ele já grava, já fica startado. Então, são muitas funções, tá? Então, a gente continua, por exemplo, vai ter seleção de gás, isso é muito importante, Então, por exemplo, os compostos orgânicos voláteis, quando a gente está numa área de passivo ambiental, a gente não tem uma certeza absoluta de qual composto orgânico volátil existe exatamente ali. Então, a gente começa a investigar e tudo mais. Mas se a gente tem uma linha, então, digamos que eu trabalho numa refinaria, eu tenho uma linha ali que só passa um tipo de composto. Só passa ali um hidrocarboneto conhecido. Eu posso, na seleção de gases, selecionar esse hidrocarboneto específico.
quando eu for lá no equipamento e ler, ele vai te dar a leitura exata daquele composto. Ele não vai fazer um balanço máximo de todos os compostos orgânicos existentes ali naquela atmosfera e te dar um valor X. Não, ele vai te dar exatamente a leitura daquilo que está passando. Então é um diferencial que você consegue fazer também. Você consegue também fazer uma média de leituras, registro de dados, tem um modo discreto, que às vezes, para ele ficar sem alarme, às vezes está numa área ali, uma área que tem pessoas circulando, um prédio, uma universidade, onde era um passivo, alguma coisa assim. Então, uma área discreta, realmente para fazer a leitura e às vezes não atrapalhar quem está ali ou gerar um tipo de desconforto. Dentro da linha ainda, a gente também tem o Tiger Select. O Tiger Select é um modelo de equipamento similar ao Full Check Tiger, mas ele é específico para leitura de benzeno. Então, digamos que eu tenho na siderurgia, eu quero ter um equipamento que faça a leitura dos VOCs, mas quando eu for na coqueria, eu quero saber exatamente qual que é a leitura de benzeno que está acontecendo em alguns pontos específicos. Então, seria esse equipamento aqui. Então, com esse equipamento aqui, ele também tem sensor PID, porém, a lâmpada dele eu só consigo escolher de 10.0 eletrovolts. Por que 10.0? Porque ela é a que chega mais próximo do fator de ionização do benzeno. Então não adianta ter uma lâmpada de 11.7, sendo que o benzeno está abaixo de 10. Então se eu quero ter uma precisão maior para a leitura de benzeno, é como se fosse assim. Eu tenho um leque. A de 11.7, ela vai ler uma quantidade assim de compostos. A de 10.6, assim. A de 10, assim. Então, quanto menor a incidência, né, dessa ionização, eu vou afunilando a quantidade de compostos que eu leio e também a precisão que eu os leio. Então, por isso, da importância de se conhecer os compostos que eu vou encontrar em campo. Então, para o Select, eu só tenho a de 10.0. A detecção, dependendo do modelo, né, do upgrade, eu tenho de 1 ppb a 20.000 ppm, sendo que para benzeno, quando eu coloco a leitura específica de benzeno, eu leio de 0 a 200 ppm. Então, é uma escala muito grande. Então, eu consigo de 1 ppb a 200 ppm. Então, tem uma escala bem interessante para leitura, até porque 200 ppm de benzeno é realmente uma concentração bem elevada já, tá? Também, vou ter um rápido tempo de resposta, tecnologia de retenção de umidade é a mesma, também tem nesse equipamento, então, ficar despreocupado com falso positivo, leituras que eu não vou ter conhecimento se realmente são as adequadas, bateria de longa duração e também fácil operação. Então, só para diferir os dois, tá? Então, o Full Check Tiger, a gente percebe que ele vai ter essa ponta menor, e o Tiger Select, a gente vai ter que colocar um pré-filtro de benzeno. Vou explicar melhor no slide posterior, só para entender a diferença entre os dois. Mas ambos fazem a leitura dos compostos orgânicos voláteis. Então, Alessandro, eu preciso sim ler benzeno, mas diariamente eu não quero especificar só o benzeno, eu também quero ter acesso aos compostos orgânicos voláteis em geral. Perfeito. Quais são? Você vai definir. Eles estão abaixo de 10.0 eletrovolts? Estão. Então, perfeito. Então, o Tiger Select é a opção mais adequada, que ele vai conseguir especificar quando você precisar o benzeno ou vai dar abrangência dos compostos orgânicos voláteis em geral, tá? Que estão na biblioteca do equipamento. Então, assim, o Tiger Select, para fazer leitura de benzeno, quando a gente está falando de benzeno, ele tem que ter um pré-filtro. Então, como é que funciona esse pré-filtro? É um pré-filtro, ele é um pré-filtro de vidro, tá? Ele vai ter uma composição de composto aqui que é sílica, entre outros compostos, no qual, então, eu vou colocar esse vidro aqui, eu vou quebrar as extremidades dele, vou colocar nessa parte aqui, preta, né, que é essa parte aqui de cima, e vou colocar no equipamento. E vou entrar no modo de detecção para benzeno. Então, o que ele faz? Quando eu estiver na campanha de amostragem, na leitura, vários compostos orgânicos voláteis entrando aqui pelo tubo, nessa parte aqui. Então, ele vai entrar, porém, esse composto que vem aqui no filtro, né, no pré-filtro, ele não deixa passar os demais, ele só deixa passar o benzeno. Então, a gente tem uma quantidade aqui de compostos, passou só o benzeno. Então, o equipamento vai te dar a leitura exata e específica para benzeno, sem ter a contaminação cruzada de outros compostos, dos outros compostos orgânicos, tá? Basicamente isso. Nesse modo, posso usar esse filtro o ano inteiro? Posso usar esse filtro para 30 campanhas de amostragem? Não. É um filtro muito pontual. Então, depois de aberto, a umidade pode estragar ele? Sim, pode estragar.
Se eu tiver concentração muito alta, for lá, ler uma concentração de benzeno alta, ele vai saturar rapidamente? Sim, vai saturar. Então, assim, para portátil não tem nenhuma tecnologia da linha da Ion Size que tenha um equipamento que não necessite de pré-filtro, tá? Então tem todas essas características que deve prestar atenção. Mas às vezes eu consigo fazer 2 campanhas, for guardado adequadamente, não tiver umidade? Sim, tudo dá para ser estudado. Até porque ele muda de cor. Então, se no começo, quando é novo o filtro, ele está laranja, ele começa a ficar esverdeado, marrom. Isso é sinônimo que ele já passou, já não está mais válido, ele tem que trocar. Ainda na linha da Ion Size, a gente tem um equipamento. Então, os 2 primeiros que eu citei são equipamentos realmente voltados para, não que eles não possam ser para a parte de saúde e segurança ou para a parte de proteção pessoal, individual, mas pelo tamanho e pela tecnologia, sim, pelo formato que ele traz, ele não é equipamento especificado para esse tipo de aplicação. Então, na linha, a gente tem um detector do modelo Cube, que é um equipamento muito portátil, que no momento eu não consegui trazer para mostrar depois do vídeo, mas ele parece às vezes até aquele brinquedo que a gente tinha, bichinho virtual, ele é muito pequeno, então é um equipamento que tem a tecnologia PID, a lâmpada de 10.6, a leitura, em alguns modelos, de 1 ppb a 5.000 ppm, consegue registrar até 30.000 leituras, então a gente vai ter uma quantidade grande aí para armazenar, tem alarme LED, sonoro e vibração, bateria de duração de 12 horas e IP65, e extremamente fácil de operação, um único botão. Então esse equipamento é estritamente voltado mais para segurança pessoal. Então, estou numa área que sei que eu vou ter uma exposição, vou ter uma produção ali dos compostos orgânicos voláteis, eu posso utilizar esse equipamento. Realmente uma proteção individual. Qualquer que passou dos limites aceitáveis ali, pré-estabelecidos, ele vai alarmar, eu vou ficar ciente, eu vou tomar as devidas precauções. Então, para a parte de investigação, quando a gente fala investigação, os 2 primeiros eles são mais apropriados, esse já é mais para a parte de segurança. Claro, o Select, que faz a leitura de benzeno, extremamente também apropriado para fazer essa parte de saúde e segurança. Uma vez que eu vou conseguir ter leituras bem específicas de benzeno e conseguir fazer relatórios muito apropriados, né, para esse estudo. Todos eles, eu vou ter um software extremamente simples. Então, tudo que eu faço no equipamento, eu consigo fazer através do software. O software, às vezes, por ficar uma interface mais fácil, eu consigo alterar rapidamente. Desliga a luz ou não, alarme nível tanto, volume tanto, eu quero ler em ppm ou ppb. Ele também tem a opção em ler em miligrama por metro cúbico ou micrograma por metro cúbico. Então, que seria equivalente ao ppm ou ppb. Eu quero fazer leitura em graus Celsius ou Fahrenheit, né, quando eu falo do Tiger Select, que precisa colocar esses dados antes de ler o benzeno. Então, no computador, rapidamente eu consigo fazer todas as alterações, mas também, não precisa, no equipamento consegue fazer do mesmo jeito. Como também extrair os dados, né, para fazer depois a apreciação dos dados. Finalizada a linha, então, de equipamento portátil da Ion Size, a gente tem um equipamento novo, que é o BW Ultra da Honeywell. Recentemente, a gente fez um webinar, né, falando sobre detecção de gases, de modo geral, com enfoque, então, para a parte de higiene ocupacional. E esse é um equipamento novo, ele também tem a tecnologia para fazer leitura dos compostos orgânicos voláteis, né, então ele tem um equipamento com sensor PID, com uma lâmpada PID, mas ele possui, enquanto nos outros eu conseguia fazer leituras muito abrangentes, então, alguns modelos de 1 ppb a 20.000 ppm, esse ele fica mais restrito, então ele faz de 0 a 1.000 ppm, de compostos orgânicos voláteis. Mas também é uma opção, às vezes, para se ter ali. O interessante dele é, então, que além dos compostos orgânicos, né, nos quais os outros faziam, esse você consegue colocar outros sensores. Então, por exemplo, um exemplo que às vezes me deparo muito, por exemplo, o metano, a tecnologia PID não consegue detectar o metano, porque a cadeia de carbono dele é muito elevada, e mesmo a lâmpada de 11,7 eletronvolts não é capaz de ler o metano. Então, Alessandro, eu tenho um Tiger, eu quero ler o metano? Não, ele fica cego, o equipamento não lê, simplesmente não lê o metano. E se eu quiser ter um único equipamento, então, que faça o PID e eu consiga olhar o metano? Perfeito, pode ser o BW Ultra. Porém, o BW Ultra ele não faz a leitura de metano em volume, ele vai ver ela de forma indireta através de porcentagem de Léo, que seria o limite inferior de explosividade. Mas mesmo assim, já é uma leitura, é um indício. Estou lendo ali. Consegui PID
800 ppm de VOC no meu PID, e está dando por 50% de Léo, ali é um indício que a gente pode ter, então, além dos demais compostos, a presença de metano naquela campanha de amostragem. Então, é um equipamento também que agrega na linha, que pode ser utilizado para essa finalidade. É um equipamento também que traz com ele uma série de menus bem intuitivos, que facilitam, né, a vida no dia a dia, para entendimento, extremamente simples. Então, ele vai ter ele tem uma bomba de amostragem, ele vai te dar se a bateria, se o armazenamento dele tá bom ou não, entre outros, alarme Steel, TWI. Alguns acessórios também podem ser colocados junto ao BW Ultra, então, às vezes, tem uma área lá que eu preciso ter uma mangueira, um filtro, para fazer medição em determinado ponto. Eu consigo colocar. Eu quero ter um cilindro de uso butileno em campo, para sempre antes que eu for fazer a minha amostragem, eu ter uma referência. Então, antes de chegar no campo, abro o cilindro de isobutileno, acoplo o meu equipamento e vejo se ele está lendo perto daquilo que o cilindro tem. Então, se o cilindro tem 100 ppm, ele tem que ler de 97 a 102 ppm, tem que ficar nessa faixa aí de incerteza, para a gente entender se o equipamento está apto ou não para ir para campo. É isso, até adiantei um tema. Adiantei um tema que vinha depois. Então, todo equipamento de gás, o ideal antes da realização de uma medição, realizar uma verificação, né, um teste de resposta, que é conectar o cilindro no equipamento, abrir e ver como é que está a resposta. Se é para ler 100 ppm que está no cilindro, ele é 98, 100, 102, sim. O equipamento está apto para ir para campo e fazer a leitura da melhor maneira possível. Então, com tudo que eu passei desses equipamentos, né, mostrando o diferencial da tecnologia dele de eletrodo para retirada de umidade, né, para não dar aquele falso positivo. E que a gente agrega, então? Confiabilidade nos dados. A gente tem equipamento portátil mesmo, aqueles equipamentos fácil de levar para qualquer tipo de campanha, e quem vai fazer a amostragem sabe que às vezes estão em locais de difícil acesso. Então, a gente vai ter confiabilidade nos dados, rapidez nas leituras, em poucos segundos, minutos, a gente consegue fazer diversos pontos. Operação muito simples. Então, tem um treinamento de meia hora, vai usando no dia a dia, já consigo ter acesso a todas as funcionalidades do equipamento. Então, ele tem a função saúde e segurança, perfeito, o equipamento pode agregar. Tem a função benzeno, como é o Tiger Select, tá bom, eu também tenho, então eu tenho um equipamento que pode fazer VOC geral ou pode fazer só o benzeno, beleza? Alta durabilidade, tá? Então o equipamento, ele tem, eu vou mostrar a carinha dele, equipamento que parece às vezes que não é tão robusto, mas é um equipamento muito robusto, que aguenta muitos anos de operação, com pouca manutenção. Então é um equipamento que muito difícil dar problema, se bem cuidado, com manutenção preventiva e bem operado. E facilidades nas campanhas de amostragens e atendimentos emergenciais. Então, às vezes a gente tem uma emergência, a CETESB, né? Então, às vezes a gente tem uma emergência, alguma coisa aconteceu, precisa chegar naquele local, já fazer todo o aporte necessário, o equipamento rapidamente a gente consegue ser os nossos olhos ali no pronto atendimento, tá? Bom, então eu deixei esses últimos minutos eu vou ligar o equipamento, vou mostrar rapidamente, só para quem nunca chegou a ver, nunca teve acesso, vou ligar, mostrar o menu rapidamente dele, e por fim, então, abro para as perguntas e fico à disposição de vocês aí. Eu estou tendo suporte do nosso marketing e o Amadeu Filho, então acho que vocês já conseguem verificar a imagem. Eu acho que se der 2 cliques na imagem, ela vai se expandir para até melhorar aí a visualização do equipamento, tá? Bom, então acho que pela minha câmera tá bom, né? A gente tem, às vezes não fica exatamente nítido, mas dá para ter uma ideia como é que é o equipamento. Então, aqui tem as teclas, apertei uma única vez o botão ligar,
Aqui ele vai fazer todo um autoteste, um teste na bateria, na bomba, para saber se o equipamento está apto para operar. Então, se a gente ligar aqui e der qualquer erro, ele vai falar, opa, alguma coisa está errada, eu não posso ir para campo. Então, aqui ele faz o teste. Passou no primeiro teste. Agora ele faz um auto zero com a atmosfera. Então, sempre que eu for trabalhar com esse equipamento, ligar ele sempre antes numa atmosfera limpa, né? Uma atmosfera que tem um zero. Para a gente não ligar o equipamento e ele limpar o sensor dele antes de começar. Bom, aqui ele já está na tela de operação. Então, você vê que ele está mostrando a referência isobutileno. Acho que vai ficar até um pouco complicado de ver, mas ele já está mostrando o isobutileno, que é a referência, aqui está mostrando o zero. Então, esse é um equipamento que só de eu falar, assim, ele é muito sensível, tá? Então, às vezes, a gente vem com tem uma caneta, uma caneta com, às vezes, que tem solvente. Então, o equipamento, rapidamente, ele já dá os picos de leitura lá, 55. Isso que, assim, que essa caneta... Peraí, deixa eu dar um zoom. Só deixa eu acertar a câmera para ficar um pouco melhor. Então, rapidamente, que a gente está aqui, ele já tem um tempo de resposta muito rápido, olha lá. Meu pico aqui, caso não está muito bem definido, deu 103 ppm. Então, em poucos segundos ele tem. Esse aqui, modelo, por exemplo, eu vou mudar as telas aqui. E aqui no botão B, ele apareceu uma ferramenta, né, para entrar no menu dele. Entrei no menu, digamos que eu quero alterar de ppm para ppb. Vou dar o Enter, vou mudar de tela, Enter de novo, salvou. Então, o meu equipamento, quando voltar na tela inicial, já está lendo em ppb. Então, ele já estava na definição de várias casas, mas agora fica até mais fácil de visualizar que é ppb. Então, a gente vai colocar aqui a caneta. Rapidamente, o composto orgânico, né, que está volatilizando da minha caneta aqui, ele já dá como forma de resposta no equipamento. E poucos segundos ele já está zerando novamente. Pronto. Então é um equipamento extremamente rápido e eficaz, tá? Então no menu dele, por exemplo, eu tenho aqui na minha área eu tenho algum composto com a inicial J. Eu consigo alterar, aqui está mostrando para mim, por exemplo, quer ver, ó? Acho que o J não foi uma boa escolha, que tem uns compostos bem diferentes. Deixa eu escolher na letra T. Então tinha lá, tetracloreteno. Já mudei. Então, se eu tiver, por exemplo, agora, se eu tivesse aqui um material, por exemplo, digamos que essa caneta fosse exatamente desse composto, e chegasse aqui e colocasse, ele ia me dar uma leitura precisa desse composto. Então, é um equipamento também que traz essa noção para a gente aí, essa facilidade. Se eu quisesse, por exemplo, colocar o filtro de benzeno, era só desrosquear essa parte. Eu viria com o pré-filtro de benzeno, colocaria aqui e entraria no modo tubo. No modo tubo ele fala, selecione seu gás. Nosso gás aqui, por exemplo, é o benzeno. Qual que é a temperatura do ambiente no momento? Vou colocar aqui 25 graus, por exemplo. Colocaria. Pronto, ele já começaria a fazer a leitura e no final ia dar uma leitura precisa do benzeno. Simples assim. Tiro o filtro, vejo como é que ele está, né? Ele tem uma abertura, se ele tiver laranja ainda, posso continuar utilizando esse filtro. Se não der, troco de filtro e continuo uma próxima leitura de benzeno. Bom, acho que para não estender muito aqui, eu vou abrir para o campo perguntas, né? Para aqueles que já mandaram alguma coisa ou estão querendo fazer, eu já vou responder vocês. Basicamente, eu queria, só para mostrar como é que funciona, equipamento extremamente portátil, está na minha mão aqui, uma mão, segurei e já consigo fazer a campanha de amostragem. Muito leve também. Acho que é isso. Então, eu vou voltar para outra tela, para a gente iniciar as perguntas e respostas aí, tá?
Boa tarde, Alê. Já temos algumas perguntas. Opa, boa tarde, Sol. Vamos lá. Ana Lígia pergunta: qual o melhor equipamento para medição de metano? Perfeito. Isso. Então, como esses modelos de equipamento que eu passei, realmente eles não têm a capacidade, né, por questão técnica mesmo, do sensor PID de ler o metano, a gente trabalha com um equipamento que é o Biogás 5000 e o Gen 5000. É um equipamento, então, que ele tem uma tecnologia por infravermelho, uma tecnologia diferente. Então, enquanto esse a gente trabalha com ultravioleta, a gente vai trabalhar com uma refração de infravermelho e vai conseguir fazer a leitura de metano de 0 a 100% de volume. Então, lembra no começo do slide, que tem uma caixinha cheia de bolinhas. Se a gente tiver lá 100 bolinhas e tiver 98 bolinhas de metano, perfeito, o equipamento vai mostrar que tem 98 bolinhas de metano. Então, se quiser, por gentileza, se puder deixar seu contato, eu posso mandar um folder, posso mandar o meu contato, e o que precisar de dúvida em relação a isso, eu te passo, posso filmar utilizando equipamento e tudo mais. Márcio Império pergunta: existe alguma interferência na leitura do equipamento em solos orgânicos? Em solos orgânicos, uma boa pergunta. Sim, normalmente quando você tem um passivo ambiental, nunca tive um problema quanto a isso. Então, eu tenho que ter um passivo em diversos tipos de áreas, das mais diversas áreas. E esse equipamento, né, por ter a tecnologia, a PID, ser uma lâmpada, e ter essa parte, às vezes a gente tem uma umidade. Se tiver um solo muito úmido, em equipamentos que não tem essa tecnologia, sim, porque a quantidade de umidade ali, ela pode dar um falso positivo ou negativo. Nesse caso, como tem essa tecnologia, não tem problema, mas eu posso, como até então nunca me deparei com esse questionamento, posso, a Solane, se puder só anotar por gentileza o contato, com certeza eu vou investigar e eu mando mais precisamente. Mas até então, eu acredito que não, tá? Jorge Duarte Guimarães pergunta: algum procedimento, como alguma NR, requer calibrações de analisadores de Vox que demandem de padrões gasosos com material de referência certificado? Isso é muito importante. Quando a gente sempre fala de campanha de amostragem, né, por exemplo, quando a gente fez o webinar da NR33, como se diz mais a parte de espaço confinado, no qual a gente utiliza detectores de gases, né, para saúde e segurança ocupacional, vamos deixar um pouco de lado o VOC. Lá ele fala que sim, que sempre é importante, antes e após a campanha de amostragem, fazer um teste de resposta com equipamento. Eu posso até realmente pesquisar se tem alguma normativa, até mesmo na parte da CETESB, orientando, né, antes de uma campanha, ter esse procedimento. E eu posso passar também. Mas eu, como consultor técnico, e o fabricante, como que produz equipamento, é de extrema importância a gente ter essa referência. Por quê? Porque é um equipamento eletrônico, diferente de um celular, que ele não vai estar, em condições normais, exposto a concentrações de tóxico a equipamento, né, gases que vão realmente ser tóxicos para ele, a gente não tem como saber se o equipamento está bom. Então, se eu tiver essa referência sempre antes da campanha de amostragem, vai ser uma segurança a mais e muito importante para eu chegar lá e falar, opa, meu equipamento realmente ele está apto para fazer e eu vou ter dados reais da minha amostra. Então, tecnicamente, eu acredito que é sempre válido, mas em norma eu posso realmente também verificar e mandar um documento, alguma coisa que diz isso. Perfeito. Marcelo Santana. Gastec Nova SV não lia o metano? No Gastec Nova SV você não conseguia configurar para ler ou não o metano? Sim, perfeito. É que é assim, o Gastec Nova ele utilizava um outro tipo de tecnologia. Então ele era meio que um sensor, então o sensor do GEN que eu falei é um sensor infravermelho, é uma tecnologia. O sensor PID, tecnologia desse, não lê metano. O do Gastec Nova era um filamento, era como se fosse um sensor catalítico, era um filamento que esquentava, em vez de ser uma lâmpada que emite uma resposta para o equipamento, era um filamento que esquentava de acordo com o gás. Ele lia o metano indiretamente, tinha como você mudar no menu dele, isso muitas pessoas faziam, e depois, quando ele foi descontinuado, muitos falaram, pô, Alessandro, mas o Tiger não faz isso? Realmente não faz. Mas ele tinha uma forma indireta de ler o metano, então a gente conseguia meio que descartar o que a gente estava lendo e o restante era metano. Então, se eu tinha tanto ppm de um composto e colocava no menu lá e aparecia X, o restante podia ser o metano. Mas, sempre importante, o Gastec ele lia uma quantidade de 30, 50, não chegava quase a 100 compostos, isso aqui ele já mais de 700. Então, é uma tecnologia muito superior, mas não lê o metano. Luana pergunta:
Quais gases podem interferir entre si nas leituras e representar leituras positivas ou negativas? Certo. Existe uma tabela no qual na biblioteca do equipamento. Então, o equipamento ele tem uma biblioteca que vai sendo atualizada e que realmente eu posso disponibilizar. Essa biblioteca mostra alguns gases, na verdade, os gases que o equipamento é capaz de ler e o fator de resposta dele. Eu já vi alguns compostos, por exemplo, o equipamento ele é de 0 a 20 mil ppm. Porém, por exemplo, para brometo de metila, o equipamento ele consegue ler brometo de metila. Mas brometo de metila, ele tem uma interferência com outros compostos que estiverem ali, que ele faz com que não cheguem em 20 mil. Já fiz diversos testes, mas para o brometo de metila em específico, ele tem uma interferência que para na escala 6.000 ppm, para esse composto. Então, acho que é basicamente isso que ela me perguntou, né? Mas nessa tabela, nessa biblioteca, fica mais fácil entender. Eu até posso também perguntar para o fabricante se ele tem uma tabela. Porque, assim, quando a gente fala em sensor eletroquímico, é muito fácil. Sensor eletroquímico, ele vai ter um reagente dentro do sensor. Por exemplo, sensor eletroquímico para amônia. Quando eu tenho H2S, há uma interferência direta sim. Então, se eu tenho amônia e H2S, pode acrescer o meu número final de amônia. É uma interferência direta. Mas quando a gente fala de lâmpada, não tem um reagente químico. Então, quando a gente fala de lâmpada, é um pouco mais complicado do que isso, entendeu? Mas eu posso ver com o fabricante se ele tem um estudo de caso, ou algum conceito técnico falando que tal composto específico anula ou acresce no outro. Posso fazer isso também. Ana Lígia pergunta: qual o melhor equipamento para medição de metano? Perfeito. Aí o metano realmente vai ser uma linha que a gente trabalha, que é o Biogás 5000 ou o Gen 5000. Então é um equipamento que é um equipamento muito utilizado para a parte de... Então a gente tem posto de monitoramento que a gente quer analisar o metano. A gente tem uma área de investigação ambiental que tem o metano, ou vai até mesmo trabalhar com biogás. Um equipamento estritamente focado para a parte de metano. Aí sim, que eu posso... O Sol, se puder, pega o contato, o e-mail, que eu posso passar um folder técnico, tirar qualquer dúvida que for necessário. Perfeito. Só um instante. Rui Chaves pergunta: ele pode sofrer interferência com equipamentos de radiofrequência próximos da área? Não. Esse modelo de equipamento ele já vem com uma certificação contra radiointerferência. Então, ele acho que já alguma coisa aconteceu no passado que, com certeza, ao longo dos anos, é uma série de certificações, tá? Então, ele é intrinsecamente seguro, pode trabalhar em área classificada, sem nenhum tipo de risco, e ele também tem essa certificação contra a interferência radiofrequência. Marcelo Santana ainda fez uma pergunta sobre o Gastec Nova SB. Vou repetir para ficar claro. Nesse equipamento, você não conseguia configurar para ler ou não o metano? Na verdade, existia uma configuração que, de forma indireta, ele fazia a leitura de metano sim. Então, é uma configuração que dá para fazer a leitura de metano de forma indireta. Não é precisa, mas dá para se ter uma ideia se existe metano no local ou não. Entendi. Rui Chaves também pergunta qual o melhor aparelho para medir a exposição a benzeno de frentistas de postos de combustível. Perfeito. Então, a gente vai ter um modelo Tiger Select, então, que ele é muito parecido com esse, né, mas vai ter o pré-filtro, mas aí seria uma medição pontual. Então, se eu fosse fazer uma amostragem, fosse fazer um relatório em cima disso, eu teria que ir diariamente lá em alguns pontos e fazer análise. Já se eu quero que, por exemplo, a pessoa, né, o frentista, que fica exposto diariamente, eu posso usar o modelo CUB, que é um modelo pessoal. Então, às vezes, se realmente houver esse investimento, houver a importância, né, dar essa importância que existe, o frentista poderia colocar um principal, ou colocar em algum deles, o equipamento perto da lapela e deixar monitorando e gravando dados o dia inteiro. E você consegue extrair e entender como é que ele está, o grau de exposição dele. Viviane pergunta: pode-se dizer que uma das vantagens do PID em comparação a detectores de IR está relacionada à influência da umidade nos resultados? Ou o detector por IR consegue minimizar o problema da banda de água? Perfeito. O problema, na verdade, assim, tanto o PID quanto o IR, eles por si só, né, pela tecnologia, eles têm esse problema da banda de água. Nesse modelo específico, ele vai ter aquela tecnologia Fence Electrode, que consegue reter essa umidade, né, que ela não chegue no polo do ânodo e dê falsa leitura.
Já o IR, eu pelo menos desconheço da nossa linha algum que tenha essa tecnologia acoplada ao sensor. Então, pode-se ter uma certa interferência na leitura, assim, nos IRs, com a umidade. Aí vai ter que entender cada equipamento, cada fabricante de sensor e quais as tecnologias que ele usa. Por exemplo, no GEM, no biogás, ele tem uma série de filtros, pré-filtros e tecnologia interna para que não deixe a umidade chegar no sensor. Mas é uma tecnologia diferente desse aqui, que é uma tecnologia patenteada diretamente no sensor e não filtros externos ao sensor. Ok. Antônio Carvalho Alves tem uma pergunta e peço desculpas se eu não consegui pronunciar direito o nome do instrumento. Claro, Podemos comparar o Fotech Tiger com o Minirai 3000? A tecnologia é semelhante? sim, é semelhante. Assim, a tecnologia PID de lâmpada, a lâmpada, né, por si só, elas são iguais, a tecnologia é igual. A parte de eletrovolts, de influência, mas a controle de umidade, aí não, o controle de umidade é só o Tiger que faz. Então, essa tecnologia de falso positivo e negativo, a gente tem que ter só esse cuidado aí que se for uma área, uma umidade muito alta, vai ter que entender como é que o outro fabricante, né, a RAI, ela se pronuncia em relação a tentar retirar ou evitar esse falso positivo quanto às leituras, mas a parte de PID da lâmpada é a mesma. Por enquanto, nenhuma pergunta. Se alguém tiver mais perguntas. Edson pergunta: existe tempo de duração entre as lâmpadas utilizadas? Tá, só para eu entender. Então, é só para perguntar uma vida útil de uma lâmpada, por exemplo. Se for nesse caminho, a vida útil de uma lâmpada, assim, é muito específico quanto à utilização adequada, tá? Então, se eu ficar toda hora deixando entrar uma quantidade muito grande de material particulado e água e chegar na lâmpada, realmente ela vai estragar. Então, tem que ter esse cuidado de mandar para o laboratório autorizado uma vez por ano para limpar a lâmpada e tudo mais. Mas normalmente é uma lâmpada que é para durar uns 4, 5 anos, tá? Operando de maneira correta. Já o eletrodo, que é o que faz parte da lâmpada e evita a umidade, ele vai com uma frequência maior, uma vez que ele é meio que o escudo da lâmpada para entrada de umidade, tá? Então, 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos é para trocar o eletrodo. Rodrigo, qual seria melhor usar para medição de benzeno? Ultra High ou Full Check? Então, claro, ambos são equipamentos muito bons, tá? É um concorrente nosso, tem uma tecnologia de um equipamento muito bom, mas aí, buscando o equipamento que eu trabalho, né, que eu estou no dia a dia, que eu tenho acesso e faço meus testes, eu posso dizer que o Tiger Select, ele tem uma facilidade de operação muito rápida, de resposta e controle de umidade. Então, isso para mim é o diferencial, porque, para você ter uma ideia, né, já fui em siderurgia, em polos siderúrgicos, e assim, a umidade era muito grande lá. Então tinha um material particulado, umidade muito grande. Se a gente não tem esse controle de umidade, coloque só aquele pré-filtro de benzeno na ponta do equipamento e tem uma umidade muito alta que vai chegar até o equipamento, eu vou ter falsas leituras e vai estragar muito rapidamente o meu sensor também. Ok, mais alguma pergunta? Tiago Araújo, a tecnologia do Draeger X AM7000 é similar à do Gen 5000? Tá, o Drager, esse é o que faz a leitura de que você quer comparar H2S, CO2, metano de 0 a 100%, seria isso? Eu acho que é mais nesse sentido, ou PID, é porque o GEM ele vai fazer o metano, né? Assim, o GEM, por exemplo, o Biogás 5000, que é o que a gente trabalha, ele tem um duplo sensor infravermelho para leitura de metano. Então, realmente, para diminuir a incerteza. Só para você ter uma ideia, de cabeça, claro, concorrente eu não vou saber o do Drager, mas o do GEM, a gente tem certezas máximas chegando perto de 100% de volume de 1% no fundo de escala. Então é uma incerteza muito pequena para metano, CO2. Aí tem que avaliar ponto a ponto, mas infravermelho por si só, com certeza deve ser uma tecnologia parecida. Marcelo Santana perguntou qual o custo, mas imagino que seja do Tiger Select, e nesse caso é preciso fazer uma avaliação individual, imagino eu, né, Alessandro?
Ah, perfeito, Sol. Não, claro, pega por gentileza o contato, eu mando com certeza o valor de investimento, mando datasheet e a gente vai conversando, com certeza. Tamara pergunta: quando a gente zera o equipamento próximo a alguma fonte de emissão de gases, ele entende aquela atmosfera com gases como sendo o zero? Isso, exatamente isso. Nos termos é perfeito. Porque, por exemplo, então a gente tem um equipamento, a gente vou ligar ele em alguma área que já está contaminada. Ele está fazendo um auto zero, então ele entende que aquela atmosfera contaminada é um fator zero de resposta. Então, com certeza, a gente vai ter um equívoco nas leituras finais do equipamento. Então, assim, sempre o correto, se possível, ter uma área contaminada. Liga o equipamento antes e vai com ele. A bateria dele vai durar muito tempo, então o correto é fazer a leitura, ligar o equipamento, ó, ligar ele numa área limpa e sempre que desligar, olhar o equipamento e perceber se ele está zerado. Então, meu equipamento ele está zerado as leituras? Ele está tudo 00? Ou está próximo a isso? Perfeito. Nunca fazer uma leitura deu 15 mil ppm. Nossa, muito alto. Vou lá e já, beleza, desligo o equipamento. Ele vai dormir contaminado, o que vai diminuir, com certeza, a vida útil do equipamento, sensor, placa e tudo mais. Mais alguma pergunta? É isso, Sol. Assim, quem às vezes quer mandar alguma coisa, eu acho que tem nosso contato, pode mandar, pode me colocar os meus cuidados, que eu realmente, assim que possível, entre hoje e final da tarde, amanhã cedinho, já respondo, e a gente dá continuidade aí. Só tenho a agradecer quem teve a oportunidade, disponibilidade de presenciar alguns conceitos, algum conhecimento que eu tenho, e fico à disposição aí, beleza? Obrigadão aí. Até a próxima.